os irmãos que não estiveram aqui, e assim os irmãos vão tirar uma dúvida, né? Se o pastor Ricardo não vir, eu vou ensinar sobre batalha espiritual, amém? Mas ele está apresentando a primeira apresentação da aula. Essas aulas vai ter em média uns 4 meses cada tema, tá? Você vai estudar cada tema, média de 4 a 5 meses. E um dos temas falados é sobre os dons espirituais, tá? Porque você vai entender o que é dons espiritual, o que é fruto do Espírito, o que é dom ministerial. Então, durante uns 4 meses, você vai entender plenamente isso aí. O que é o dom do corpo? Por exemplo, no livro de Romanos fala que há o que? A diversidade de dons. Tem dom de misericórdia, né? Tem dom da caridade, né? É dom do corpo também. Então, esses são dons da igreja. Então, é muito comum quando você vê uma igreja grande, a diversidade de ministério, né? Tem ministério com jovens, então são dom do corpo. E você vai aprender o que é fruto do Espírito. Porque o fruto do Espírito, irmãos, qualquer pessoa que aceitou Jesus nascer de novo, ela tem o Espírito Santo, amém? Agora, o Espírito Santo existe o que? A manifestação do fruto. E essa manifestação está lá em Coríntios 12, né? Dom de língua, dom de profecia, palavra do conhecimento, palavra da ciência, dom de fé. Irmão, qualquer pessoa que aceitou Jesus, qualquer pessoa que nasceu de novo, esses dons estão disponíveis, amém? Esses dons, eles vão ser manifestos na vida da igreja. É por isso que você vê de repente um novo convertido, né? A pessoa aceitou Jesus e aquela pessoa está orando em língua. O que é isso? É a manifestação do Espírito. Você vê um novo convertido que ele não sabe nem pregar direito, mas tem autoridade, ele expulsa demônio, amém? Porque é a autoridade do Espírito Santo também. Você vê um novo convertido, daqui a pouco ele traz palavra de revelação, porque esses dons é para ser manifesto. Agora, esses dons, Paulo ensina que nós devemos buscar com zelo os melhores dons, ou seja, os 9 dons você pode usufruir, meu querido. Hoje existe um certo engano que a pessoa fala, não, o meu dom é de orar em línguas. Irmãos, orar em línguas é um fruto do Espírito, amém? O fruto do Espírito tem tudo isso aí. Ah, pastor, o meu dom é profetizar, né? Meu querido, você pode orar em línguas e você pode profetizar também. Ah, pastor, o meu dom é ter revelação. Meu querido, você pode orar em língua, você pode profetizar e você pode também ter revelação, amém? Lá, todos aqueles dons que está lá em 1 Coríntios 12, você pode manifestar porque é fruto do Espírito. Agora eu pergunto, quem tem essa manifestação? O Espírito Santo, amém? Quanto tem o Espírito Santo aqui? Então, o fruto do Espírito, o quê? A manifestação do fruto. Irmão, você pode manifestar uma fé sobrenatural, porque é fruto do Espírito, amém? Então, você tem que tomar cuidado para você não limitar o Espírito Santo em você. Porque muitas vezes nós aprendemos algumas coisas, irmãos, que acabam atrapalhando o mover de Deus. É verdade. Olha, eu já nasci em berço evangélico, né? Meu pai era pastor da Assembleia de Deus, e a gente vê tanta coisa depois da história, né? É que nem a história. Tinha 2 jovens que eles estavam cansados de morar na cidade grande. E esses jovens foram para o interior para poder estar um pouco mais respirando um ar melhor, porque estava poluindo, né? E aí eles foram. Só que eram jovens criados totalmente na cidade grande. Eles nunca tinham ido para o interior. E quando chegou lá, eles estavam com a picape e eles decidiram vender aquele carro, porque aquele carro também estava poluindo o ambiente. E aquele caipira olhou para aqueles 2 jovens, viu que eles não sabiam nada do interior. Ele falou assim, moço, nós estamos cansados da poluição e nós queremos aposentar esse carro. Nós compramos uma carroça e nós queríamos uma mula para puxar essa carroça. E aquele caipira olhou, viu aquele jovem, não sabia a diferença de um pato, da galinha, de um pé de jabuticaba, da laranjeira, e falou assim, agora eu vou enganar esse jovem. E falou o seguinte, olha, mula eu não tenho. Aí apontou para um monte de melões, e falou assim, ó, mas eu tenho ovo de mula. Aquele jovem falou, não tem problema, nós compramos ovo de mula, né? Aí ficaram contentes de comprar aquele melão, pensando que era ovo de mula, né? E ali foram todos contentes, falaram assim, agora vai nascer a nossa mula e nós vamos adestrar conforme nós queremos. Eles foram enganados por aquele caipira. E no meio do caminho, irmãos, a estrada do interior, o carro balançando, caiu o melão e quebrou no chão. E logo veio um coelho e começou a comer aquele melão. E aqueles jovens olharam para trás e falou assim,
Perdemos nosso ovo de mula, vamos buscar. Aí voltaram para trás. Quando eles voltaram, eles viram aquele coelho comendo melão. Ele falou, olha, nasceu nossa mula. Ele falou, vamos pegar. E aquele jovem saiu correndo atrás daquele coelho, pensando que era mula. E corre para lá, vai correndo atrás do coelho, pensando que era mula. E de repente um cansa, cai no chão e fala assim, olha, eu não aguento mais. O outro falou, aguentar, eu aguento. O que eu não quero é uma mula tão rápida para puxar nossa carroça. Irmãos, na vida cristã é a mesma coisa. Olha, aquele caipira representa Satanás. Quanto cristão está sofrendo, está enganado porque falta ali conhecimento? E é por isso que o meu povo é destruído porque falta ali conhecimento. E quantas vezes nós somos enganados, irmãos? Olha, na época, eu era da Assembleia quando era pistão. Porque a guitarra eles falavam que era do diabo. Olha, a guitarra é do diabo, então é só o pistão. Pam, 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 pam. Bateria, então, era do cão, não aceitava a guitarra e não aceitava a bateria. Olha, irmãos, aí uns 40 anos atrás. Eu ouvia isso na igreja. Irmãos, a Bíblia diz que Jesus tirou toda a autoridade do diabo. Tudo que o diabo tinha, Jesus tirou. Irmãos, se Jesus tirou tudo do diabo, o que restou para ele? Só resta aquilo que nós entregamos. Vocês não estão entendendo? Então a igreja, muitas vezes, por falta de... Tem lugar aqui, minha querida, pode sentar aqui no meio aqui, amém? Então, muitas vezes a igreja, por falta de conhecimento, por falta de revelação, ela está entregando para o diabo aquilo que não é dele. E aí o que aconteceu? Durante muito tempo a igreja entregou para o diabo a mídia, a televisão, era tudo do diabo. O diabo falava, obrigado, igreja, obrigado. O diabo agradecia, é verdade. Deus tomou tudo que tinha e deu para a igreja, amém? Aí a igreja, por falta de revelação, falou, não, a televisão é do diabo. O diabo fala, obrigado, muito obrigado. Olha, a música é do diabo. O diabo fala, muito obrigado. Ele começou a pegar. Então, aprenda o seguinte, irmão. O cristão vai ser destruído por falta de conhecimento e entendimento. Então, você está aqui num seminário para aprender a tua legalidade, para aprender a tua identidade em Cristo. Agora, o conhecimento vai tornar você capaz de se apropriar daquilo que é teu direito. Agora, a falta de entendimento, muitas vezes, faz com que muitos cristãos estão sendo destruídos. Então, já enrolei aqui, pastor Ricardo, para você chegar, amém? Pastor Ricardo já chegou, já pode vir aqui, amém? Os irmãos aí, consegui entender os irmãos, contei até piada, né, irmãos? Alguns não deram risada, né? Mas é verdade, irmãos, amém? Então, vamos aqui agora, o pastor Ricardo está aqui, vai estar ministrando aí. Rapaz, vocês já estão me perdoando? É longe. Eu geralmente venho do centro, né, de Osasco. Aí eu vim de casa hoje e me perdi. Vocês já oraram? Vocês estão em paz aí? Obrigado, Pai, por esse tempo. Obrigado pela Tua presença. Obrigado, Espírito Santo de Deus, porque eu creio que o Senhor é real, que o Senhor é uma pessoa e que está no nosso meio, Senhor. Eu não acredito que o Senhor habita nesse templo feito dessa construção, mas que o Senhor habita em cada um dos meus irmãos, e o Senhor está aqui hoje para ensinar, para ministrar, para advertir e para levar a igreja, Senhor, a um lugar melhor do que ela tem andado. Obrigado por esse tempo, no nome de Jesus. Amém. Amém. Hoje eu fiquei de ensinar a oração eficaz, não é isso? Então vamos ensinar a oração eficaz. Falando de novo do curso, o curso ele é formado por vários módulos. Estou aqui com uma aluna que se formou lá com a gente, a Natu, a Neuza. E são 24 matérias. Então nessas primeiras quintas o curso está aberto para você conhecer. Então a gente falou no primeiro dia, se eu não me engano, dons. No segundo dia sobre... ajuda aí, gente. Nova criação, realidade da nova criação. E hoje a gente vai falar um pouco sobre oração. Então vocês estão percebendo, quem está acompanhando, que não veio sequencialmente, a gente não tem... Não dá sequência. Eu expliquei para vocês o que é a realidade, eu expliquei sobre os dons, mas eu não falei a fundo sobre o que é o dom da fé, por exemplo. Não é isso? No curso você vai ter isso a fundo. Uma das coisas que eu queria deixar claro aqui é que esse curso você vai preencher uma fichinha, né? Já falei isso, mas eu vou refrisar. Você vai marcar presença, você não pode ter faltas, né? Se você não puder vir, a sua Bíblia tem que estar aqui, na verdade.
Amém? Mas não é para deixar a Bíblia aqui de uma quinta para outra, não. O que eu quero é que você venha e que vindo traga a sua Bíblia. Sua Bíblia é a ferramenta fundamental. Um caderno com anotação é muito bom. A gente tem apostilas, né? Mas eu ainda prefiro o caderno. Se você puder anotar aquilo que você entendeu, tal. Se eu puder segurar a apostila até o final, eu acho melhor. Se vocês cobrarem, eu entrego antes. Mas a ideia é que vocês participem da matéria, né? Eu sei que a apostila facilita muito na hora de você anota ali do lado e tal, mas é interessante que você esteja comigo na matéria, amém? Sobre oração, nós aqui, deixa eu fazer uma pergunta aqui, alguém aqui não nasceu de novo ainda, não aceitou Jesus como Senhor? É um requisito do curso, mas eu não perguntei. Todo mundo aqui é salvo? Amém? Então a gente vai falar um pouco sobre oração. Alguém pode aí, me dizer o que é oração para vocês? Eu vou ter que repetir aqui, então fala aí, irmã. Oração é orar 2 vezes. É oração para o seu particular. É abrir o seu coração para Jesus. Amém. Falar com Deus. Amém. Está todo mundo dentro aí, porque oração, gente, vou começar pela definição da própria palavra. Oração é orar. E orar é uma coisa mútua. Por exemplo, eu aqui estou fazendo uma palestra, não é isso? Eu estou falando e vocês estão escutando. Exceto que eu peço a opinião de alguém, não tem um retorno, não é isso? Mas se eu sentar para tomar um café com o irmão aqui e a gente começar a bater um papo, e só ele falar e eu ficar quieto, também não é uma oração. Ele precisa falar e eu responder, e falar e responder, não é isso? Estou certo ou estou errado? Né? Oração, então, é uma conversa, é um bate-papo. Oração com Deus também é isso. É um relacionamento. Você fala, Ele te ouve e Ele te responde. E outra, irmã, Ele fala, você ouve e você responde. Porque muitas vezes nós chegamos diante eu não gosto do termo diante de Deus, né? Porque parece que eu estou tirando Deus de dentro de mim e vou procurar Ele enquanto eu vou orar. Esse é um conceito que nós temos, é um conceito errado, mas assim, você se aproxima para orar, eu vou tentar falar assim, né? Você vai para a oração, e no momento que você vai orar, você vai para a oração, você chega para Deus e começa a jogar coisa, né? Tem um livro chamado A Quarta Dimensão, do pastor Paul Yong-cho, e ele diz que ele é da Coreia do Sul, e ele veio para os Estados Unidos ministrar uma vez nas Assembleias de Deus, e ele disse que ele chegou lá, a igreja tinha tanta coisa para falar, que não tinha tempo de ouvir Deus. Pagaram avião para ele, hotel de primeira, né, de 5 estrelas, colocaram chofer para ele ministrar em um culto, aliás, em 2 cultos, e ele foi para o primeiro culto para ministrar, aí toda a igreja gastou seu tempo fazendo as suas apresentações, era uma festividade, né? Não estou dizendo que isso é errado, mas olha só como que é a nossa mentalidade. Quando chegou no momento da ministração, chamaram ele e falaram, pastor, só tem 10 minutos. Ele falou, rapaz, ele pensou, quanto vocês gastaram para me trazer aqui? Só isso já me obrigaria a falar pelo menos 2 horas para eu me sentir, né? Ele falando isso, e ele foi lá e ele teve 10 minutos para trazer a palavra do Senhor para a igreja. Ele não fala do segundo dia, eu quero crer que eles deram mais tempo para ele. Mas sabe aquele alerta, sinal de alerta? Opa, tem alguma coisa errada aqui? Eu falei isso como um corpo, como igreja, mas e você individualmente quando chega diante de Deus? Como é o seu nível de relacionamento com Ele? Você chega para Deus, ó Senhor, Deus Todo-Poderoso, eu quero comer esse miojo aqui, o Senhor tem... É 1 minuto que esquenta a água? 3. São 3 minutos que o Senhor tem para me responder e eu vou continuar falando aqui enquanto eu mexo a água fervendo do meu miojo e agora a minha oração está pronta, cadê a resposta? Não tem? Então obrigado, não preciso mais da sua resposta, eu vou embora. Entende? A gente quer orar na época da internet. Você quer clique e ele já traz todas as respostas para você. A oração depende da sua fé, mas a sua fé depende de um planejamento, não, de um relacionamento com Deus. Fé vem por onde? E ouvir o quê? Então a sua fé vai crescer à medida que você ouvir a palavra de Deus. E aonde você vai ouvir a palavra de Deus? Ah, irmão, na Bíblia. Sim, na Bíblia, mas eu quero mais íntimo, eu quero no relacionamento. Vocês lembram quando eu falei aqui
que eu estaria pisando em ovos, né, para dar uma declaração dessa, mas na época da igreja primitiva eles não tinham a Bíblia na mão. E como é que eles viveram época mais gloriosas do que a nossa? E de novo eu vou pisar em ovos, porque na verdade eu creio que foi uma época mais gloriosa, mas eles lá já sabiam pelo Espírito que a igreja gloriosa seríamos as dos últimos dias. Então eles de lá já estavam olhando para frente e falando assim: olha, se vocês acham que o que está acontecendo aqui é sobrenatural, é fantástico, vocês têm que ver o que vai acontecer nos últimos dias. Por isso, irmãos, eu creio em pessoas como nós que vão sacudir o mundo espiritual, para que nós consigamos pelo menos ver o que aconteceu na época dos apóstolos. Fazendo isso, aí nós vamos conseguir de novo caminhar para uma igreja gloriosa e os últimos dias chegarem. Eu acredito também que os últimos dias podem acontecer em 15 dias, uma vez, assim, aquela glória do Senhor invadindo. Para mim não é problema que o Senhor venha na semana que vem. Amém? Mas no meu ponto de vista, assim, filosofando um pouquinho, olhando, eu não creio que o Senhor volte logo. Porque nós não temos relacionamento com Deus, nós não sabemos o que é a manifestação do poder de Deus, nós não temos invadido o reino espiritual, nós não temos preparado o caminho dele aqui na terra. Então, por onde ele vem? Se nem o caminho dele eu tenho preparado. Fui duro de novo, né? Mas tudo bem, a Natu sobreviveu. Chamam ela de Natu porque a gente participou de uma ONG e ela lidava com os jovens lá, e o pessoal falava que ela era a natureza, né? Que ela falava muito sobre a natureza com os jovens. Então ficou o apelido de Natu. Ela não tem cara de Neuza mais para mim. Então a gente falou aqui uma definição de oração. Oração então é fazer pedidos a Deus, é uma das definições. É uma comunhão espiritual com Ele, nem sempre para pedir algo. Você não precisa falar: eu vou orar agora só para pedir. Sabe aquele livrinho de pedidos? Você pode ter, mas você não precisa chegar diante de Deus só com aquele livro, né? Quem é que é filho? Todo mundo é filho. Imagina você chegar no seu pai e na sua mãe com o seu livrinho de pedido. Mãe, eu queria isso, quero aquilo, me dá isso, me dá aquilo, me dá aquilo, tá? Obrigado, estou pegando a bolsa na saída, estou levando embora. Faz isso. Não é legal, né, irmã? Não é legal. Você chegar diante de Deus só para pedir é a mesma coisa. Você tem que buscar Deus para ter comunhão com Ele. Sabe aquele período da adolescência que você... Sabe o primeiro namoro, que você fica encantado, que você fica olhando, né? E você fica... Sabe, é isso. É chegar diante de Deus e falar: como você é bom, né? Olha, vocês viram como eu falei? Como você é bom. Por que você, pastor? Intimidade. Não é ofender Ele, não. Ele é Senhor. Mas sabe, você ser íntimo dele, você chegar nele e falar assim: pai, eu posso chegar aí, eu sei aonde eu vou. Não, e quando fala intimidade de filho, muitas vezes, imagina você que tem filho pequeno, né? Seu filho de repente quer um dinheiro para você, para comprar um brinquedo, aí ele chega assim, a falta de intimidade. Como é que ele chega para você? Pai, dá o dinheiro, não é isso? Compra, pai, compra, não é isso? E muitas vezes nós fazemos diante de Deus aquela coisa: soberano Pai, né? Pela tua infinita misericórdia, né? A nossa petição, a falta de intimidade, muitas vezes mostra como nós pedimos a Deus. Já pensou se seu filho chegasse assim para você: soberano Pai, nessa noite tão sublime, peço-te, me dê um dinheiro para comprar um cachorro quente. É a falta de intimidade. E por isso que Jesus, no Evangelho de João, falou a palavra Abba, Pai, mais de 260 vezes, só no Evangelho de João, porque fala a intimidade com o Pai, Abba, Pai, Paizinho, né? Então falta essa intimidade de Pai, Paizinho, que realmente nos leva a estar íntimo do Senhor. É você que está pitando? Amém. Então, o Levi deu uma palavra de graça aí pra gente. O relacionamento é importante, você chegar diante de Deus sabendo que Ele é teu pai. Eu costumo falar, eu não sei se eu falei no primeiro dia aqui, mas eu costumo falar que o meu filho, a minha filha mais velha, quando ela aprendeu a engatinhar, ela puxou a cadeira uma vez, e ela subiu na cadeira, aí ela ficou de pé, e a minha esposa deixou um pacote de bolacha, ela subiu na mesa, e a minha mesa tem um tampo de vidro, ela subiu na mesa, ela se sentou, ela rasgou o pacote de bolacha, ela ficou comendo a bolacha. Quando nós descobrimos isso, irmãos, nós não chegamos nela e jogamos ela no fogo do inferno. Nós não pegamos ela, nós não batemos nela.
Primeiro eu me assustei porque ela estava em cima da mesa, mas eu achei bonito ela ter uma, sabe, por si só ela foi lá e se virou, ela sobreviveu, ela alcançou o que ela queria. E outra, bonito também, se a gente parar para avaliar, é que ela sabia, sendo um bebê, ela sabia que o pai dela não ia arrumar briga com ela por isso. Ela podia pegar a bolacha porque era do pai dela. Olha, é do meu pai. Vocês entendem isso? Hoje ela tem 13, mas quando ela vai pegar uma coisa que ela sabe que é minha, ela sabe que ela pode. Agora, quando você vai diante da mesa de Deus, por que você precisa de tanta palavra bonita? Ele mandou os anjos servirem uma mesa para você, e ali você tem cura, ali você tem saúde, você tem prosperidade, você tem salvação, e aí você vem, amado Deus, eu rogo-te pelas misericórdias infinitas, que o Senhor, se tiver um tempo, sabe, eu aumentei, tiver um tempo, né? Se o Senhor não tiver o que fazer agora, olha para mim aqui nessa pequenez. Não, irmão, você está nas regiões celestiais em Cristo, porque você não nasceu de novo, você não é imagem e semelhança dele, ele está sentado nos céus, à direita de Deus Pai, e ele é a cabeça da igreja. Se ele é a cabeça da igreja, você é um braço, é uma perna, você é o corpo, então você está lá no mundo espiritual. Então nesse momento que você entra, né, você entra figuradamente falando, nesse momento de oração, você pode tomar posse daquilo para você. Sabe que muito nós não temos recebido porque não sabemos como pedimos. A mesa está posta. Vamos imaginar que cura seja, eu ia falar maçã, mas todo mundo fala que a maçã é do pecado, né? Então vamos falar que é uma pera. Cura é uma pera, está lá a pera estragando, e você não pede, você não pega. Essa intimidade você não tem. Eu vou falar uma coisa para você. Se você chegasse diante de Deus curado, próspero, com a família salva, eu acho que aqui a gente já conseguiu atingir o nível alto da salvação, né? Eu duvido que você não ia chegar diante de Deus para buscar apenas o relacionamento. O que mais você quer? Agora ele coloca diante de você um banquete desses, e você gasta o seu tempo orando, pedindo. Oh, irmão, você não quer que peça? Eu quero que você peça, mas eu quero que você dê espaço para todas as coisas, amém? Senhor, eu preciso de cura, a minha família está com problema, assim, eu vou agora nas regiões celestiais, e eu te agradeço, Pai, porque o Senhor já dispôs aí cura para mim. Lá 2000 anos atrás, quando Jesus morreu, o que ele disse? Está consumado, irmãos, ali quer dizer perfeitamente concluído. Está feito. Pô, se está feito, então vai e pega, usufrua daquilo que ele fez por você. Então a oração, quando você vai orar, primeiro você tem que entender o relacionamento com Deus e entender quem você é. Por isso eu falei aqui na última aula, realidade da nova criação, é a primeira matéria e não dá para ficar sem ela, porque você vai entender quem você é. É difícil, né? A gente às vezes não entende quem a gente é. A gente não sabe que eu posso, muitas vezes, e eu acredito que alguns de vocês aqui, por favor, não ergam a mão, mas alguns de vocês não tinham essa noção de que você hoje está nas regiões celestiais, e de que quando você quer fazer alguma coisa no mundo espiritual, a sua mão está se movendo já sobre essa mesa. Os anjos estão acampados ao seu redor, preparados para te atender, para ministrar a seu favor, porque eles foram enviados para isso. Muitos de nós não conseguimos entender que nós somos Cristo. É difícil isso, irmão, mas espera aí, isso aí é contra toda a religião que eu tenho. E é mesmo, irmãos, nós somos Cristo. Nós não somos mais uma placa de igreja. Nós não somos mais o batista tradicional e o assembleiano são Cristo. Não me interessa se querem aceitar isso ou não. São, porque nas regiões celestiais ele é uma cabeça. E se nós não nos alinharmos como um corpo, o Cristo, Jesus, né, o Cristo, ele está desfigurado, ele vai estar torto. Então, quando você entende isso, pô, quando eu vou orar agora, eu sou Cristo. Sabe por que você ora no nome de Jesus? Porque você está nele. Então você chega nas regiões celestiais e fala: Pai, no nome do teu filho Jesus eu te peço isso. E ele vai olhar para você e ele vai falar: ô Jesus, está precisando? Olha, ele vai olhar para você e falar: Jesus, você está precisando aí na terra? Eu resolvo isso para você. A gente não tem essa noção. Então quando você vai orar, você gasta o seu tempo com petições, quando o que Deus quer exatamente de você é relacionamento. Ele quer aquilo que um pai quer de um filho. Ele quer que o filho chegue assim: olha filho, eu já te provi,
de saúde, eu já dispensei para você prosperidade, eu mandei os meus anjos acamparem ao seu redor para te preparar todas as coisas que você precisa, eu cuido de você. Ah, mas o mundo é mau. Eu sei que o mundo é mau. Ah, mas o mundo matou os cristãos. Eu sei que o mundo matou os cristãos. Mas ele diz assim para você: eu providenciei cuidado para você. Eu te guardo, eu te protejo, eu te cuido. E nesse momento que você está ali sendo guardado, protegido, você vai diante de Deus e fala: eu quero um carro novo, eu quero uma moto nova. Ai, Deus, eu preciso disso, eu quero aquilo outro. Ai, a minha caneta não está funcionando. Senhor, eu gastei 40 minutos de oração com o Senhor. E ele vai falar assim: eu não ganhei um beijo no rosto. Ele vai falar para você: você não lavou os meus pés. Ele vai falar para você: você não jogou óleo nos meus pés e não passou seu cabelo em cima, intimidade. Enquanto Pedro estava lá bravo, irmãos, ouvindo e falando, João estava deitado aqui, ó. A gente tem, o nosso português é pobre, né? A gente tem a ideia de que o colo é quando você deita alguém na sua perna, não é? Só deita aqui no meu colo. O colo, irmãos, é onde fica o colarinho. Onde está o colarinho da minha camisa? Está aqui, ó. Eu aposto que o João deitava aqui, ó, do ladinho de Jesus, para ouvir a pulsação do coração dele, irmãos. Relacionamento. Então, oração é isso. Oração é você chegar diante de Deus e você se derramar em adoração, em petições. É você chegar diante de Deus e falar assim para Ele: olha, Pai, fulano de tal está passando por determinado problema, eu quero abençoar a vida dele, eu vou interceder a favor dele. E geralmente a gente tem tão pouco relacionamento com Deus que se eu falar aqui para você: reivindique aquilo que você tem direito, alguns de vocês vão olhar para Deus e vai falar assim: Senhor, você tem que me dar isso porque a sua palavra diz isso. Alguém já ouviu oração assim ou só eu ouvi? Você tem que fazer isso assim. Sabe, irmãos, Ele é seu Pai e Ele já disse nas Escrituras que Ele quer isso para você. Você não precisa brigar mais com Ele não, irmão. Vou dizer, você nunca precisou brigar com Ele. Você vai olhar para a situação e vai dizer: situação, eu declaro a sua falência, porque a palavra de Deus me diz isso, Ele quer isso para mim. Então sai daqui, Satanás, e tudo que está colocando contra mim. Isso é reivindicar, irmão. Aí a pessoa faz errado, né? Aí a nossa linha de pensamento da palavra da fé, o pessoal vai falar assim: ensinam heresias, né? Silas Malafaia está aí. No Facebook tem um cara, um grupo lá, que estava criticando algumas falas dele e tal. E eu falei: rapaz, porque ele teve na Marília Gabriela esse final de semana. Não, eu concordo com eles nisso, mas nisso... Para com isso, irmãos. Estão com um pensamento errado. Nada na palavra da fé que pregamos, ela é focada em você e contra Deus sair atirando. Não, a palavra da fé é você se basear na palavra, entender o que a palavra diz e lutar em favor disso. Você não vai ficar declarando e sentado bonitão, né? É mais ou menos assim. Tem uma história, o Levi contou uma piada, eu vou contar para vocês que essa é uma piada também, então se não tiver graça vocês riam no final, por favor. O rapaz jovem queria se casar, arrumou uma irmã e eles namoraram e se casaram, e eles arrumou lá um lugarzinho para eles morarem. Vou imaginar aqui, é uma piada, vocês entenderam, né? Um quarto e cozinha para eles morarem, e o rapaz falou assim, ela falou: querido, você não vai trabalhar? Não, Deus vai cuidar de nós, Deus proverá. E aí ele ficou assim, nessa conversa, um dia, 2 dias, e o dinheiro deles acabou, não tinha mais nada para eles comerem, e ela falou: querido, então eu vou trabalhar. Não, mulher, você tem que ter fé, Deus proverá, não está escrito? Nós já orei, já declarei, fica em paz. Ligado lá na televisãozinha dele, assistindo TV, lendo a Bíblia, orando, indo para os cultos, e nada. Um dia sem comer nada, a mulher até aguentou. 2 dias, 3, no terceiro dia ela não aguentava mais, e aí os dois já estavam para brigar. Disse que ele bateram a porta, né? Aí ele foi lá, abriu a porta. Quando ele abriu a porta, um pedaço de pão desse tamanho entrou correndo pela casa. E o pão voava, né? Então esse pão dava umas voltas, e aquele irmão ficou desesperado: fecha a porta, mulher, fecha a janela. E ele correu atrás do pão e ele tentava pegar o pão. Aí Levi, quando você fala que é piada, eles já vão rindo antes, é mais legal. Aí ele correu e pegou, ele suou, ele ficou ali uns 40 minutos correndo atrás do pão. A casa ficou de ponta cabeça. Quando terminou, ele pegou o pãozinho, ele colocou o pão na mesa e ele falou: mas como você fez isso? Aí o pão disse assim, esqueci o resto da piada. O pão disse para ele assim: a palavra diz que o homem comerá do suor do seu rosto, rapaz. Entende? Teve que suar, né? O pão veio, mas ele teve que suar para comer. Esse suou. Vocês entendem?
A palavra de Deus ela é estabelecida e você vai ficar na palavra. O Senhor disse que não faltará nada para mim. O Senhor diz na sua palavra que o Senhor manda os teus anjos cuidarem de mim. Eu estou sem trabalho e eu preciso de salário para cuidar da minha família. Está errada a situação, então eu reivindico isso no nome de Jesus. Emprego, se você não existe, eu te chamo à existência, porque Deus disse que aquilo que eu pedir Ele fará, Ele trará à existência, então eu declaro isso no nome de Jesus. Aí você senta e vai assistir a novela da tarde. Tá certo isso? Claro que não, irmão. Você vai acreditar que esse emprego já existe, vai procurar ele. Levanta, vai lá, vai preencher ficha, vai mandar correio, mandar e-mail agora, né? Vai se cadastrar. Você tem que ter ações que condizem com a sua fé. Entende a diferença? Você não pode orar e ficar sentado assim, alguém vai achar o meu telefone jogado na rua, em algum lugar e vai ligar para mim. E na oração, na própria palavra, tem duas informações. Ora e ação. Orar e ação. Orar e agir. Amém? Então, nós estamos aqui estabelecendo o que é oração. Como orar? Né? Como orar? Então, existem regras diferentes para tipos diferentes de oração. Vocês viram que aqui eu falei de adoração, intercessão, petição. Há outras, né? Há oração a uma só voz, há orações em línguas. Então, existem regras para cada tipo de oração. Vocês sabiam disso? Alguém aqui já viu um jogo de futebol? Ou já jogou futebol? Tem regras, não tem? Eles mudam tanto as regras, eu assisto tão pouco que quando eu vou ver uma coisa, os caras já inventaram uma regra diferente, eu fico meio perdido, mas não era assim. Eu lembro quando eu era adolescente que a gente na escola jogava handball, eu achava muito legal. Podia bater, né, 1, 2, 3 vezes. Basquete a gente jogava menos, mas você tinha que ir batendo. Aí depois eu fui ver um jogo dessas ligas americanas e eles podiam dar acho que 2 passos ainda com a bola na mão. E depois pode, não pode. Existem regras para cada tipo de esporte. Assim é na oração também. Amém? Existem regras. Então quando você vai orar, por exemplo, uma petição, qual é a primeira regra? Bom, o que Deus diz a respeito do que eu vou pedir? O que Deus pensa a respeito do que eu quero? Nós falamos aqui de um trabalho, não foi? Então, Deus quer que você trabalhe? Por que Ele quer? Por causa do suor do seu rosto, para ser digno. Ele quer que você traga o alimento para os seus filhos. Ele quer que você prospere na vida, não é isso? Então Ele quer que você trabalhe. Então você, analisando como é o comportamento de Deus, como é o pensamento de Deus, analisando isso de acordo com a palavra, você pode então entender o que você vai orar pedindo. Amém? Então quando você orar pedindo um emprego, um trabalho, alguma coisa desse tipo, você já entende, já está partindo do princípio, Deus quer isso de mim. E se você tem argumentos nas escrituras para pedir algo, é melhor ainda. Imagina assim, você quer um carro. Existe algum texto bíblico que diz que você tem que ter um carro? Agora, você vai se basear no que então? Mas você, para orar, você tem que entender qual é o coração de Deus. Você tem que entender qual é a vontade dele. Ele quer que você seja próspero, ele quer que você seja como um príncipe. O que ele quer de você? Então você vai ter que avaliar nas escrituras. Eu não quero dar resposta montada aqui para isso, mas eu quero que você entenda que existem situações em que você sabe qual é a vontade de Deus. Por exemplo, um tema que ele é difícil de se falar, porque existem doentes no nosso meio, mas Deus quer que a pessoa seja doente ou curada? Curada. Ele quer que nós sejamos saudáveis. Né? É um tema difícil de abordar assim em 2 minutos, porque pode levantar isso e aquilo. A gente tem uma matéria que vai falar só sobre cura, tá? Então, mas eu quero que você entenda isso. Ele quer que você seja curado. Então quando você vai orar para pedir cura, você já está sabendo que é ou não a vontade de Deus? Que é a vontade de Deus. Amém? Então você precisa entender as regras. Eu vou pedir algo. Posso ou não posso? Eu posso marcar gol depois que o juiz apitar que acabou o jogo ou não? Não posso, né? A bola saiu do risco aqui, eu posso continuar jogando? Não. Hoje em dia você pode derrubar o Neymar? Também não pode, né? Que você é punido. Eu assisto tanto jogo, fui assistir o jogo do Neymar, os caras encostavam nele, era cartão para tudo que era lado. Eu falei, rapaz, tá fácil de jogar bola assim. No meu tempo eu tomava tanta chinelada que eu ficava com a perna roxa. Segundo, né? Primeiro você sabe que há vários tipos. Primeiro, saiba que você está se comunicando com Deus. Ponto. Nós já falamos sobre isso. Todo mundo entendeu que oração é uma via de ida e volta com Deus. Amém? Segundo, em João 16, vamos abrir lá.
Pode abrir a sua Bíblia, ela também veio hoje. João 16. Vinte e 23 e 24. João 16. Está chovendo? 23 e 24. E naquele dia, nada me perguntareis. Na verdade vos digo que tudo quanto pedirdes ao meu Pai em meu nome, Ele vos há de dar. Até agora nada pedistes em meu nome. Pedi e recebereis, para que vocês sejam tristes. Para que a sua alegria seja completa, para que haja gozo. Amém? Olha só onde está o coração de Deus. Ele não quer que os filhos dele sejam tristes. Até agora vocês nada pediram. Pede, que meu Pai que está no céu vai atender vocês. Agora, quando você vai pedir algo para o Pai, aqui, quer ver? Na verdade, olha o 23, lá no finalzinho está escrito assim: pedistes a meu Pai em meu nome. Ou seja, quando vocês pedirem ao Pai, não é um jargão, tá? Em meu nome não é em nome de Jesus. Não. Você é Jesus chegando diante do Pai. Porque o sangue dele te lavou e te purificou de todo